Mas aí eu queria primeiro começar com uma pergunta para vocês agora. Pelo que a gente já conversou, quando vocês acham que seria o momento ideal para a gente comer? Quando comer? Qual a hora da gente comer? Eu vou mostrar agora então a tela para vocês, para a gente conversar sobre isso. Aí, como é que funciona essa matriz, né? E isso vai ajudar muito vocês a lembrar e colocar isso em prática. Então, a primeira coisa que vai acontecer é um pensamento, geralmente. Um pensamento de quero comer, certo? Vai ter, ou pode ser uma sensação, mas vai ter essa sensação que todo mundo conhece. A gente está lá fazendo coisas do dia e aí vem lá o quero comer. Depois disso, o segundo passo é a gente vai fazer uma checagem, certo? E aí a gente vai fazer essa checagem. É fome física? Talvez vocês já tenham visto muitos posts na internet, né? Do tipo, diferença da fome física, do comer emocional. Mesmo no meu Insta, no Dadri, e-mails, a gente tá sempre falando disso, né? Então, essa checagem. Então, primeiro vai aparecer, quero comer. E aí a gente vai checar. É fome física? O que a gente vai perceber se for fome física? Vazio, o estômago roncando, mais pensamentos sobre comida, talvez mais ansiedade, fraqueza, tremor, desatenção. Se a gente estiver com muita fome, a gente vai comer o que tem pela frente e qualquer coisa. E aí, qual que é a próxima decisão que a gente vai tomar? É fome física? Come. E o que é importante a gente saber sobre isso? Muitas vezes, na mentalidade da dieta, a gente vai ter pensamentos do tipo: mas eu comi demais na última refeição, eu não deveria estar com fome física. Ou eu comi faz pouco tempo, eu não deveria estar com fome física. Ou, eu queria ter ficado mais tempo sem comer. Eu não deveria estar com fome física. E aí tem algo que a Adri sempre traz para vocês, assim, que é: a gente duvida da nossa bexiga. Então, se o seu corpo falar para vocês assim, tô com vontade de quero fazer xixi, que é igual o quero comer. Ninguém pensa assim, não, eu já fiz muito xixi hoje, não deveria fazer xixi de novo. Ou então assim, né? Nossa, uma sensação de precisar respirar mais fundo. Ninguém vai falar, não, você hoje já respirou demais. É um absurdo. Talvez você devesse marcar o médico porque você está respirando muito. Até pode acontecer, né? Se a gente estiver fazendo muito xixi, a gente vai ficar preocupado, mas ainda assim a gente não vai duvidar que é pra gente fazer xixi. A gente pode até marcar o médico, mas a gente não vai duvidar que aquilo é vontade de fazer xixi. Mas aí fica a pergunta: por que com a fome a gente faz isso? E aí, a próxima fase, né? Então, assim, é fome física? É para comer. É óbvio que eu costumo sempre dar essa dica, né? Uma fominha vai pedir uma comidinha. Uma fomona vai pedir uma refeição. Ou seja, muitas vezes eu noto que eu tô com fome física e aí eu vou me fazer essa próxima pergunta, que é: o que eu preciso comer agora, certo? E aí é nessa hora que a gente vai fazer a integração. O que eu tenho disponível com o que eu quero comer e com as necessidades do meu corpo. E aí eu faço essa checagem. Eu vou dar exemplos para vocês. Então imagina que a gente está no meio da rua e só tem uma padaria na esquina. Aí eu entro lá, já não tem mais almoço e eu tô com fome física. A gente vai precisar se perguntar o que tem de disponível, o que o meu corpo quer comer e o que vai nutrir mais o meu corpo agora. Então, talvez eu possa pedir um omelete, enfim, né? Para cada situação que a gente percebeu que está com fome física e for comer, essas três perguntas nos ajudam a responder o que comer, certo? Então, o que a gente vai comer lá pensando na matriz? A gente vai sempre se perguntar o que tem disponível, o que eu quero comer dentro do que está disponível, né? O que mais vai me ajudar na satisfação e o que mais nutre meu corpo. E na integração dessas três respostas, a gente vai começar a perceber esse lugar que me mostra o que eu quero comer, certo? O que comer, né? E aí, vamos continuar aqui lá na nossa matriz. Lá na nossa checagem também vai aparecer o quero comer, certo? E aí eu fiz a checagem. É fome física? Não, pode ser que não. Meu estômago não tá vazio, meu estômago tá cheio. Eu acabei de comer, eu me sinto um pouco lá estufada, minha fome tá 2 ou 0
E aí a gente vai se fazer a próxima pergunta. O que mais que pode estar acontecendo? E aí, pessoal, aqui a gente entra numa exceção, que é, a gente tem dois motivos que fazem com que a gente vá comer, né? Além dos gatilhos. Eu tô com fome ou eu tô com vontade, certo? Então, o que a gente costuma falar aqui no Mindful Eating, nesse modo de pensar? Vontades não honradas viram comer demais, viram exagero, certo? Então, por exemplo, eu não posso comer esse bolo. Eu vou ficar pensando nisso, ou eu não posso comer essa comida. Aí eu vou ficar pensando nisso até que outro dia eu exagere quando eu entrar em contato com aquela comida. Coisas também pode acontecer. Vou dar exemplos para vocês. Tô com vontade de comer meu ovo de Páscoa. Então eu já vou comer inteiro, que assim eu não vou ter mais vontade de comer. Então, pessoal, esse é um convite para que a gente normalize a vontade de comer, certo? Então, se eu comecei a comer porque eu estava com fome física, eu vou parar de comer quando chegar a minha saciedade. Quando eu começar a comer porque eu tô com vontade, eu vou parar de comer quando a vontade passar. E aí aqui eu vou dar mais exemplos para vocês. Então imaginem o seguinte: tô com vontade de comer o sorvete. Na maioria das vezes, quanto que a gente come desse sorvete até o final? Tô num aniversário, eu fui comer, tava com vontade de comer um pedaço de bolo. Quanto que eu vou comer? Geralmente a gente vai comer até o final. Mas onde está escrito que a gente tem que comer até o final? Se a satisfação de vocês, se a régua da satisfação tiver passado, por exemplo, com 2 mordidas, por que eu vou continuar? Se tiver passado com 2 garfadas, por que eu vou continuar? E aí, talvez tenha algumas respostas para isso. Crenças de, por exemplo, não posso jogar comida fora. Mas aí, os americanos, eles são mais diretos que a gente, né? A nossa professora, uma das nossas professoras, costuma falar: você não é uma lata de lixo. Pra gente é meio forte isso, né? Mas a gente tem essa questão do não desperdício de comida, que é algo muito bom. Mas aí vai ficar a pergunta para vocês: quais as maneiras que a gente pode não desperdiçar, além de ter que comer tudo? Eu vou guardar, eu vou dividir com alguém, enfim, a gente vai pensar nessas maneiras, mas colocar para dentro não vai salvar o mundo e, pensando até, digamos, se a gente estiver olhando para uma questão financeira, vai ficar mais caro depois, né? Porque geralmente eu costumo falar que esse é o gatilho do capitalismo, né? Eu tô aqui no rodízio, eu vou comer porque eu já gastei. E aí depois, se você comer exageradamente, é óbvio, pessoal, que talvez vai ter aumento do peso em algum momento. E aí talvez você vai gastar dinheiro com remédio, ou com médico, né? Ou com outros procedimentos quando você estiver mais idosa. Então, esses pensamentos ajudam a gente a lidar com essa ideia do desperdício. Mas outras coisas podem acontecer também, que levam a gente a comer sem fome física. Pressão de outras pessoas, não querer desagradar. E aqui a gente entra na história dos limites, né? Aprender a falar não é importante também para eu aprender a comer com atenção plena. Porque às vezes não é tão fácil assim falar não, né? E aí tem uma outra coisa. Então, assim, quero comer. Veio lá o pensamento. Checagem. É fome física? Sim. Como? É fome física? Não. É vontade? E aí, a vontade também tem mais algo, só o que eu vou acrescentar, que existe a vontadinha, que é tipo assim, o alimento apareceu na minha frente, alguém ofereceu, essa é a vontadinha. Se ele não tivesse aparecido, eu não ia querer comer. Existe a vontade, que é o quê? Eu fico pensando naquele alimento. Nossa, eu, por exemplo, eu tô com vontade de comer cueca virada. E não sei como chama pra vocês, mas é a mesma massa da rosquinha de pinga, né? E aí, o que acontece? Fica voltando, né? Nossa, que vontade de comer cueca virada. Aquele dia que eu comi cueca virada. E aí, assim, só não achei ainda pra comprar, porque... E aí não deu tempo também de fazer. Mas assim que eu tiver, e se eu não achar, eu vou fazer porque eu quero comer. E aí vem a história, talvez, do que a gente tenha medo. Sempre, talvez, que a gente tenha uma vontade incontrolável, que é o que a gente chama de vontadona, talvez ela esteja acompanhada de alguma emoção, que é o comer emocional, que é essa urgência por comer. E o que eu queria dizer para vocês sobre o comer emocional, pessoal? A comida é um recurso importante para a gente lidar com os nossos desconfortos, com as nossas emoções e com a vida. Quando você era bebê, o seu primeiro vínculo com a sua mãe foi a mamada, foi a comida. Então, dor de barriga, comida.
né? E aí a gente foi crescendo assim, por exemplo, foi bem na escola, presente de alimento. Hoje é seu aniversário, você pode comer o que você quiser. É final de semana, pode tomar refrigerante. E isso vai fazendo com que a comida ela também tem esse papel emocional. E não é esse o problema. O problema é que ela seja a única maneira de lidar com tudo isso. Então, se a comida for a única maneira de você lidar com as suas emoções, com as suas sensações, com o tédio, inclusive, pessoal, a gente acha que não, a gente sempre lembra das emoções desafiadoras, né? Mas que outra maneira vocês têm de comemorar sem ser a comida? E aí a história não é que é um problema comemorar com a comida, mas talvez seja uma pergunta que a gente possa fazer. Então, a comida como recompensa, né? Existem gatilhos que levam a gente a comer sem fome também. Por exemplo, o gatilho dos olhos, né? Nossa, olha que comida bonita. O gatilho do nariz. Eu nem tô com fome, mas o cheirinho de pão quente, né? O ouvido, por exemplo, aquele crunch dos salgadinhos, por exemplo. A fome também do coração, ou seja, que delícia, queria tanto, isso ia fazer tão bem para mim agora, né? E o que a gente precisa saber sobre o comer emocional e o comer por gatilhos é que, e agora é um ponto bem importante para vocês gravarem, enquanto o único recurso de vocês for a comida, vai ser a comida, porque você não tem outro recurso. Então, a gente precisa construir recursos de bem-estar para conseguir que outros recursos entrem no lugar da comida. Qual outras maneiras você pode ter para melhorar, para lidar com o seu tédio, então para se divertir? Qual outra maneira você pode ter para se recompensar, para lidar com a tristeza, com a solidão, né? E às vezes para isso a gente, aí aqui já não é mais pico de iceberg, né? A gente já está entrando no profundo da nossa relação com a comida. Mas a dica para vocês é: façam com curiosidade e diversão e frescor, como se isso fosse um presente embrulhado para vocês.